Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os versículos que restam do capítulo 7 do livro do Êxodo, isto é, de 25 a 29, iniciam aquilo que é a segunda praga do Egito, isto é, a praga das rãs. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas assadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. A invasão incontida de rãs tem certa relação com o Nilo. Primeiro, porque elas vêm do Nilo para a terra. Depois, porque irão tornar a terra impura como o Nilo já está impuro, ao tornar-se como que sangue para os egípcios. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Aqui deveríamos nos perguntar novamente: o prodígio invalida o valor da prova? Porque até agora os magos não anularam aquilo que havia sido feito por Moisés e Arão. Simplesmente repetiram aquilo que estes irmãos realizaram da parte de Deus. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir o vosso povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Em primeiro lugar, intercedei por mim. Se Faraó pede a intercessão de Moisés, isso significa justamente o que acabei de dizer, que os magos não são capazes de anular os sinais que ele está realizando. Então, ele precisa que Moisés interceda a Deus para que cesse aquela praga. Isso mostra o quê? Que o artifício utilizado por aqueles magos não é suficiente, que diante de Deus os sinais que eles podem realizar são como que insignificantes. E além disso, quando o texto nos diz, da parte de Faraó: deixarei partir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor, o que se vê é que Faraó não especifica as condições da licença que disse que concederia. A concessão, por esse motivo, acaba ficando ambígua. Moisés respondeu-lhe: digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou: será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor. A intercessão de Moisés, então, é prova da sua autoridade dada por Deus. O fim da praga, no prazo determinado ou fixado por Faraó, prova
que Deus controla os acontecimentos, que Deus está acima de Faraó. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o Faraó. Fez o Senhor o que pedia a Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e o país ficou poluído com isso. Então as rãs não saíram mais do Nilo, porém as que tinham saído tornaram a terra poluída, isto é, tornaram a terra impura. Aqui se vê a alusão de um sentido ritual, porque o pecado é que torna impuro o homem. Mas, vendo o Faraó que havia descanso, endureceu o coração. Então, vendo que as rãs não subiam mais no Nilo, obstinou-se novamente. E, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Feito isso, tem início aqui a terceira praga, isto é, a praga dos mosquitos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: levanta a tua vara e fere o pó da terra, para que se transforme em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Mas os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não o puderam. Os mosquitos ficaram sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao Faraó: isso é o dedo de Deus. Os magos, então, se veem obrigados a reconhecer a intervenção de Deus, uma intervenção que a sua magia não pode controlar e nem reproduzir, nem sequer reproduzir. A partir deste momento, os magos serão como que espectadores de todos os portentos que Deus irá realizar por meio de Moisés e Arão, porque não voltarão a intervir de forma nenhuma, nem mesmo para reproduzir o sinal realizado. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Em vista desta obstinação, tem início a quarta praga, a praga das moscas. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do Faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e lhe dirás: eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gessém. Há aqui uma distinção em relação à terra de Gessém. Por quê? Porque na terra de Gessém, a terra daquela cidade fronteiriça, viviam os hebreus. Assim, há uma distinção entre hebreus e egípcios, das quais os egípcios que viviam ali em Gessém também se privilegiam. A praga vai atingir apenas o opressor e vai poupar o oprimido, porque este oprimido é o povo que Deus escolheu para si. Ali em Gessém não haverá moscas, para que saibas que eu,
o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar esse prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifícios ao vosso Deus, mas no país. Então, aqui Faraó já coloca as condições. No país, não no Horebe, para onde Moisés queria conduzir o povo. Moisés respondeu: não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos sob seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto, e a 3 dias de caminho, e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Faraó concede novamente a licença, excluindo, porém, a peregrinação para fora do país, isto é, a peregrinação pelo deserto. Porém, Moisés não aceita esta cláusula e exige sair do Egito, apelando ao aspecto cultual, isto é, religioso, para oferecer um sacrifício a Deus, que aos olhos dos egípcios seria abominável. Afinal de contas, trata-se de sacrifício dos animais que tinham em seu rebanho, e o simples fato dos hebreus terem contato com aqueles animais já os tornava impuros aos olhos dos egípcios. Consinto, replicou o faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Faraó cede, a princípio, aquilo que lhe diz Moisés. Cede para quê? Para assegurar a intercessão de Moisés junto a Deus, e assim ver-se livre das moscas. Mais uma vez, ele reconhece o poder de Deus, o poder do Deus dos hebreus em seu território. Faraó, então, passo a passo, praga após praga, vai se vendo cada vez mais humilhado, porque no seu território, onde ele é divinizado, um outro Deus está realizando sinais, está subjugando o faraó. Moisés respondeu: logo que eu sair de tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor, e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, do seu povo, e não restou uma sequer. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o seu coração e não deixou ir o povo. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 9 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.